Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas top picks. Bom, a semana que passou foi uma semana bastante desafiadora. Vocês que acompanham o mercado, vocês conseguiram observar que de fato a nossa bolsa foi testando novas mínimas na semana que se passou e em suma de novo o cenário externo vem prejudicando o desempenho dos nossos mercados aqui, ou seja, da nossa bolsa, tá? Em suma, o que vem pesando, na verdade, é mais e mais discussões em torno da questão grega. Já é dado, digamos assim, como certo no mercado que a Grécia vai declarar um default. E o que vem sendo discutido são as formas de lidar com o default grego, dado que existem encadeamentos, né? Diversos bancos europeus eles investem em títulos de dívida da Grécia. Então, se a Grécia declara que não tem condições de pagar, por exemplo, por essa a recompra ou fazer uma rolagem de dívida com esses títulos, vários desses bancos europeus sofrem elevadas perdas. Caso isso venha a acontecer, existe o risco de alguns bancos virem a quebrar. Então, em suma, é isso que vem sendo discutido, ou seja, as formas de lidar com o default grego e o percentual de, digamos assim, de perda repassado para o setor privado, ou seja, o setor bancário, e a parte que cabe ao setor público, ou seja, estatal, ou seja, os países injetando dinheiro, tanto na Grécia, enfim, ou mesmo nos bancos. Tá? Na verdade, isso nada é declarado, digamos assim, é toda uma discussão velada, ou seja, é aquilo que analistas vêm comentando, é aquilo que o mercado em geral vem comentando, e o mercado comentando isso gera uma série de receios e com isso a gente vê uma aversão a risco generalizada. O VIX, que é um índice que mede a volatilidade dos mercados, está em patamar bastante elevado, mostrando uma aversão total a risco. Então, nesse cenário de volatilidade e incerteza, os agentes acabam vendendo suas posições, se desfazendo de posições em renda variável. Ainda que o Brasil, obviamente, não seja afetado diretamente por um default grego. Tá? Isso é importante que se diga. Bom, conforme a gente pode ver aqui no gráfico, na semana passada, a gente vê que o Ibovespa aí acumulou uma queda de 3%. E os destaques da nossa carteira aí foram, sem sombra de dúvidas, a CCR Rodovias, com uma alta aí de 8% ao longo da semana, e a MMX com uma queda de 7,5%. Fica bem visível até no gráfico o perfil, digamos assim, de investimento que os investidores têm buscado. Ou seja, CCR, um perfil resiliente, uma empresa com operações essencialmente no Brasil e atreladas ao tráfego de veículos no âmbito interno, que tem se mostrado bastante resiliente, ou seja, a nossa atividade industrial ela continua acontecendo e a CCR, que tem estradas essencialmente em São Paulo, acaba se aproveitando, digamos assim, dos pedágios, enfim, desse movimento, desse tráfego interno. Ou seja, uma empresa totalmente atrelada ao movimento da nossa economia do Brasil. Já a MMX é uma empresa atrelada ao cenário global externo. Tá? Isso porque, como uma exportadora de minério de ferro, caso a gente tenha um forte arrefecimento global externo, isso pode afetar as cotações do minério e também os volumes de embarques de minério. Né? Então tudo isso tenderia a afetar a MMX, por isso ela uma queda aí, considerável na semana, né? Inclusive bem aquém do índice Bovespa. De qualquer forma, a nossa carteira ela teve um bom desempenho, enquanto o Ibovespa caiu 3%, a nossa carteira, nosso portfólio, teve uma queda de apenas 1%. Teve uma alta de 1%, ou seja, sobreperformou aí o índice em 4 pontos percentuais, ou seja, um desempenho bastante pujante para uma semana tão ruim como foi a semana passada. Bom, para essa semana, o cenário continua sendo de incerteza, volatilidade e muita discussão em torno do caso grego. Tá? Isso vai permear os mercados, enquanto a gente não tiver uma definição mais concreta por parte das autoridades monetárias europeias, por parte dos governos europeus, o mercado vai continuar oscilando aí, especialmente no campo negativo do que no campo positivo. Para a semana ainda a gente tem o relatório de emprego nos Estados Unidos, que é um outro indicador importante, que mede a atividade econômica nos Estados Unidos, que é outra economia que está estagnada. A gente tem dados de inflação aqui internamente, mas como eu falei, o foco aí continua sendo o cenário externo para saber qual vai ser o suco, digamos assim, dessa situação grega e dessa situação europeia como um todo. Vai lembrar, a gente iniciou o mês de outubro tem várias rolagens de dívidas de países europeus, e isso é bastante importante saber
qual a condição de rolagem de dívida desses países, para saber qual vai ser o desdobramento futuro aí dessa, mais um capítulo, digamos assim, da novela chamada Europa, né? Bom, para essa semana, uma semana, como eu falei, bastante complicada aí em termos de indicadores, mais especificamente por conta da Europa, a gente opta por manter um portfólio aí bastante conservador, tá? A gente retira as ações da MMX, e adicionamos aí a Brasil Foods, tá? Como eu falei, a MMX é uma empresa que acaba sendo prejudicada, digamos assim, por um cenário de arrefecimento global, ao passo que a Brasil Foods, por vender alimentos, ela não sofre tanto com isso. E tem outros drivers positivos aí para a Brasil Foods, que é a questão do câmbio. Ela, como uma forte exportadora, tende a se beneficiar com a taxa de câmbio se mantendo em patamares elevados, como a gente viu recentemente a valorização do dólar nas últimas semanas. Além disso, a Brasil Foods, parte dos seus custos são commodities, e a gente viu que as commodities tiveram uma forte queda, especialmente milho e soja, aí caindo bastante. Então isso beneficia na veia a estrutura de custos da Brasil Foods. E adicionalmente, ela já passou, digamos assim, para todas aquelas questões do CAD que envolvia a fusão entre Sadia e Perdigão. Isso já foi resolvido, já foi sanado, e ela começa agora a andar a passos largos aí nessa integração e na captura dessas sinergias. Então a gente acha que faz todo sentido ter no portfólio agora a Brasil Foods. A troca da ASTET por Transmissão Paulista é porque a Transmissão Paulista anunciou um dividendo bastante interessante, aí um yield aí de 3,2%, com as ações ficando ex lá no dia 11 de outubro. E a gente acha que eventualmente pode ter uma corrida aí para muitos investidores se posicionando nesse ativo, que além desse bom dividendo, apresenta um perfil extremamente resiliente, conservador, e é uma ótima opção aí em momentos de aversão a risco e de volatilidade de mercado. No mais, mantivemos a nossa carteira com Odontoprev, Eletropaulo e CCRO. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso relatório das nossas top picks. O relatório completo, na verdade, você encontra no nosso blog, só acessar lá. Ficamos aqui até a próxima semana.